Por que será que os conservadores são hereges? Por que será que eles praticam a heresia, como as 5 que nós vamos falar no episódio de hoje? Então, separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. E fica também para você o convite para você estudar teologia com a gente. É uma teologia não confessional, ou seja, não é apologética, a gente não vai puxar você para uma linha específica e também com valores bem acessíveis, né? Clica ali em Seja Membro, dá uma olhadinha nas opções, participa com a gente que você vai gostar. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa definir é o que é heresia, né? Até porque conservadores gostam muito de falar de heresia, mas se esquecem que eles são os verdadeiros hereges, de acordo com uma teologia saudável e de acordo com a história da construção da teologia cristã. É interessante, né? Porque quando João fala de Pedro, ele fala mais de João do que do próprio Pedro. Por isso, talvez os conservadores tenham tanto desejo de acusar pessoas de heresia, liberalismo, ou seja lá o que for. Eles gostam de ter na sua mão, na sua cartada, esses apologetas aí de internet, que falam manso, que falam com ar de intelectualidade, que usam chapeuzinho daqui, dali, etc., terem na mão a carta da heresia para usar com aqueles que falam o contrário deles. Mas será que a coisa é por aí mesmo, né? Heresia, na verdade, é quando nós pegamos uma pequena parte daquilo que é considerado verdadeiro, no caso, pela tradição cristã, e enfatizamos aquela pequena parte como se ela fosse a verdade absoluta, fora do seu todo, do seu contexto. Para a gente ilustrar melhor isso, é como se nós tivéssemos um bolo, né? O bolo todo é o bolo. Agora a gente corta uma pequena fatia e transformamos essa pequena fatia como a verdade absoluta. O bolo de verdade é essa fatia e desprezamos todo o resto. Isso é heresia, né? Na prática, heresia é a cartada que denominações, sejam elas quais forem, querem ter na sua mão. É o ensino, que pode ser até um ensino, em alguns momentos, sério, saudável, condizente, harmonizado com Jesus, mas que, por algum motivo, contraria a doutrina oficial estabelecida por aquela denominação. Ou seja, nesse caso, cometer heresia é não rezar na cartilha da denominação que está sob o controle ali daquele determinado ambiente. E muitas vezes na história do cristianismo também heresia era estar do lado político, que não era o lado vencedor, né? Agora, se nós interpretarmos a história do cristianismo, as doutrinas mais elementares, nenhuma delas não caia nessa conversa fiada de fundamentalista, nenhuma delas está na Bíblia diretamente. Doutrinas é um exercício posterior ao Novo Testamento, que dialoga com ele também, é claro, mas que dialoga com uma série de outras questões, tá? Se nós levarmos em consideração essa história, e a história é um instrumento metodológico importante, seguro, para a gente compreender o desenvolvimento da fé, dentre outras coisas, nós vamos ver que alguns ensinamentos desses conservadores são heréticos. O primeiro deles, sabe qual é? O primeiro deles, que é um extra, né, um bônus aqui para você, é a própria insistência numa doutrina estática, fixa, pronta, parada, engessada no passado. Isso já é uma heresia, porque em todo momento da história da teologia, da história do cristianismo, os grandes pensadores, desde o Novo Testamento, a patrística e por aí vai, eles pensavam numa fé dinâmica, numa fé que estava em movimento, que estava em transformação, numa fé que dialogava com o seu tempo.
Porque se a fé é algo vivo, a vida não é estática, a vida não é parada, a vida não é fundamentada no passado, a vida está em movimento. E uma teologia que dialoga com a espiritualidade cristã é uma teologia viva, dinâmica, que está em movimento. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é uma dica extra para você. E agora, a primeira heresia que eu queria citar é a morte expiatória de Cristo. A grande maioria das igrejas, né, defendem que Cristo morreu em nosso lugar e que era para nós termos morrido na cruz por um pecado de Adão, que eu não tinha nada a ver com isso, que você também não tinha nada a ver com isso, né? Qual sentido faz em dizer que eu e você tínhamos que morrer por causa do pecado de Adão? Adão, que nem personagem histórico é um personagem teológico, é um ensinamento catequético que a Escritura queria passar através dele. Essa história de pecado original é uma má interpretação que Santo Agostinho fez de uma tradução equivocada do grego. Vou deixar na tela final o vídeo sobre isso para você entender, né? E é como se Deus ficasse tão ofendido com o pecado humano que exigiu o derramamento de sangue para que a sua glória fosse recuperada e para que ele fosse saciado. Que divindade é essa, gente? Que divindade pagã é essa que exige derramamento de sangue porque ficou ofendido com o pecado humano? E já que o ser humano não era capaz de pecar, ele quis que o seu unigênito filho sofresse tudo o que sofreu, morresse na cruz para saciá-lo. Esse Deus é um sádico, é um tirano, é um perturbado, gente. Não é o Pai que Jesus revela, em hipótese alguma, um Deus de amor, de acolhimento, de perdão. O Pai que Jesus revela é um Deus capaz de perdoar a ofensa dos seres humanos, porque ele sabe que o ser humano é criatura e por isso escorrega. E essa história de uma morte expiatória, substitutiva, a história nos ajuda a precisá-la. Ela foi criada por Santo Anselmo no século XI. Antes disso, não se pensava na morte de Jesus dessa maneira, pelo menos não era a ênfase. E se entendia, até em leitura do Evangelho Sinótico, de que Jesus foi uma vítima do sistema político, do sistema religioso, que não queria que a sua pregação de amor, de libertação, de acolhimento fosse pregada. Entende? Então, eles entram nisso como sendo verdade absoluta e não está de acordo com aquilo que Jesus quis ensinar sobre o Pai e o seu caráter. A segunda heresia é que o homem é totalmente depravado, como diria Calvino. Mas não foi o único a dizer isso não, né? Calvino, no século XVI, disse que o homem é totalmente depravado, que Deus é soberano e que ele pode escolher pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas. Uma soberania tão engessada que não tem espaço para o amor e a misericórdia, conforme Jesus ensina, né? Por que essa visão tão pessimista sobre o ser humano? E as pessoas não entendem que Calvino era um homem medieval, fruto do seu tempo, e que a idade medieval, que durava no máximo 40 anos a vida de um ser humano, entendia essa vida como limitada, passageira, cheia de intempéries, né? Uma vida perturbada, uma vida marcada pela finitude. O ser humano, na verdade, é obra da criação de Deus. Como isso pode ser má? Como isso pode ser depravado? Como isso pode ser pervertido? Deus, quando cria o ser humano, diz que era muito bom. É o texto de Gênesis dizendo isso. Jesus, em nenhum momento, trata a criação de Deus, sobretudo o ser humano, como algo decaído, como algo pavoroso. Pelo contrário, como algo feito por amor, por graça da parte de Deus, né? E Deus nos capacita de liberdade. Agora, isso não tem a ver com o fato de sermos depravados, tem a ver com o fato de sermos criatura. E nenhuma criatura é perfeita, senão seria criador.
toda criatura é limitada, toda criatura tem finitudes, toda criatura tem suas contradições e por isso o ser humano erra. E Jesus nos perdoa, nos aceita, nos chama ao arrependimento, nos chama à correção, nos chama ao amadurecimento, né? É claro que a raça humana, o ser humano, ele se perde ao longo do tempo, mas muito mais por conta da ambição, muito mais por conta do egoísmo, do capitalismo, que perverte essas relações, mas não foi Deus quem nos fez assim. Deus nos fez livres e o ser humano acaba se corrompendo com essas ofertas que chegam até ele, né? Mas o ser humano continua sendo fruto da graça e do amor de Deus, e a proposta de Jesus é convidá-lo para a graça e a bondade e para a construção de relações mais justas e mais humanizadas. A terceira heresia é o tal do arrebatamento da igreja, que nunca foi uma ênfase do Novo Testamento. Foi criada por John Nelson Darby no século XIX. A ideia dispensacionalista, também chamada de teoria dos ressentidos. O arrebatamento da igreja é dar o troco, né? É a teoria da vingança. Eu preguei, falei, você não deu ouvidos, agora, olha, se ferre por aí, porque eu vou embora com Jesus e vocês que não deram ideia vão sofrer o máximo possível aqui na Terra. É o excepcionalismo da igreja como sendo o grupo mais elevado e santificado por Deus. Mas isso foi construído no século XIX. Isso é coisa de John Nelson Darby. Isso nunca foi uma ênfase da igreja primitiva, por exemplo. A quarta heresia é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade surge no século XX, nos Estados Unidos, como fruto desse meio conservador, né? E esse pessoal diz que é o liberalismo que corrompeu a fé. Mas não foi o liberalismo teológico da Europa no século XIX quem criou a teologia da prosperidade, por exemplo. Ela surgiu nos meios evangélicos pentecostais dos Estados Unidos. No Brasil, ela só tem força nesses meios. Ela não se cria no meio acadêmico, por exemplo, né? Ela é fruto do conservadorismo. E essa teologia é uma teologia capitalista, pró-Estados Unidos, pró-direita, alinhado a esse modelo de vida político e religioso. E não adianta querer esconder isso debaixo do tapete, né? E a quinta e última heresia dessa série, a gente poderia fazer mais séries também sobre essa questão, é a tal da inerrância bíblica, que a Bíblia não erra em momento algum. Pois é, eles falam isso quando dizem de homossexualidade, por exemplo, mas esquecem que a Bíblia fala sobre vender os bens para cuidar dos pobres, né? Para acolher as viúvas, os órfãos, os necessitados, que Jesus perdoou as mulheres consideradas pecadoras, inclusive aquela pega em adultério, sabe? Então, pera lá, né? Essa ideia, dizem eles, não, os originais são inerrantes. Como originais, se eles não existem? Eles não existem. As interpretações, as traduções, de qual Bíblia estamos falando? De qual cânon estamos falando? Não há originais, como saber como eles foram? E todas as traduções, por mais antigas que elas sejam, eram traduções das traduções, eram interpretações também. Tiveram erros, tiveram acréscimos, tiveram equívocos. E a inerrância bíblica nunca fez parte da história do cristianismo. Ela foi criada no final, já quase no início do século XX, nos meios fundamentalistas, tá? Nos meios fundamentalistas. E não adianta querer recorrer à sola escritura, porque ela não falava sobre inerrância bíblica. São duas coisas bem diferentes. A Bíblia sempre teve alta conta na história do cristianismo. Sempre teve, sempre se dialogou com ela, mas ela nunca foi tratada de maneira inerrante, como sendo soprada ou ditada por Deus da maneira intransigente que esse pessoal faz hoje.
Então, esse vídeo eu citei 5, poderia citar mais, das heresias praticadas desvergonhadamente pelos conservadores. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo e em breve nós voltamos para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui. Bye, bye.